Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a reflexão. Hoje encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, no capítulo 1 e o versículo de número 45. Assim está escrito: Mas ele, tendo saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Aqui nós temos um relato a respeito de um homem que era leproso, tinha perdido a liberdade de estar junto à sua família por conta da lepra que o tinha acometido, precisou ficar no lugar do isolamento. E a pessoa, quando tem a sua liberdade e perde-a, nós observamos o quanto isto é custoso para a pessoa. Ela sente falta da família, dos amigos, do convívio, do ambiente, do dia a dia. Enfim, é uma outra situação de vida que tende a manter a pessoa focado em si, nos seus problemas e nas suas dificuldades. Esta era a condição deste leproso, até o dia em que ele entendeu que não deveria acomodar-se àquela situação e esperar que a lepra terminasse com a sua vida, trazendo-lhe finalmente a morte. Mas surgiu nele um intento, um propósito, um desejo de ir até onde estava Jesus. Certamente alguém já tinha falado para ele a respeito de Jesus. E ele entendeu que aquele momento seria único na sua vida e, portanto, ele precisaria aproveitar aquela oportunidade para chegar-se próximo a Jesus e suplicar dele. Porque, pelo que entendemos, as informações que ele tinha a respeito de Jesus era de que Jesus nunca despediu ninguém vazio. A tantos quantos chegou a ele, seja com problemas, com enfermidades, com situações as mais variadas possíveis, em Jesus eles encontraram o alento, uma resposta, um direcionamento, uma cura, uma libertação. E com este leproso não seria diferente. Ele também encheu-se de esperança, a esperança lhe despertou a fé, e a fé gerou a expectativa de que no momento do encontro dele com Jesus, algo poderia acontecer. E os versículos anteriores nós encontramos que dizem o seguinte: e aproximando-se dele, de quem? De Jesus. Quem se aproximou de Jesus? Um leproso. Leproso, ele não poderia se aproximar das pessoas com saúde, porque ele poderia transmitir e contaminá-la. Este era o pensamento. Ele era considerado imundo e não deveria estar no meio das pessoas. Hoje os tratamentos já são diferentes. Mas aqui, ele chegou-se diante de Jesus, aproximou-se, rogando-lhe e pondo-se de joelhos. Toda a ação daquele leproso leva-nos a entender quão desejoso ele estava deste milagre na sua vida. Os passos que ele fez: aproximar de Jesus, joelhar-se, rogar diante de Jesus e não obrigar Jesus a fazer o que ele queria ou responder o seu pedido à sua maneira. Mas ele disse o seguinte: Senhor, se queres, bem podes limpar-me. Ele sabia que Jesus tinha e tem o poder de curar e libertar, seja do que quer que for. Jesus tem este poder.
Mas a maneira como ele chega é uma maneira agradável diante de Deus. Ele chegou aproximando, rogando, ajoelhando-se, mostrando totalmente que ele era dependente do Senhor Jesus. E nessa sua dependência, a sua maneira de agir comoveu o coração de Jesus, que estava tomado de compaixão. E observamos aqui, ele dizendo a Jesus: se queres, bem podes limpar-me. Jesus, quando olha aquela situação, vê o estado daquele homem, que não havia ninguém por ele para ajudá-lo naquele momento tão difícil que ele estava atravessando. A palavra de Deus diz que Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão, não manteve a distância, não o colocou distante de si, mas ali onde estava, Jesus estendeu a mão. Ele estava no alcance do braço de Jesus, porque ao Jesus estender a mão, diz a Escritura que Jesus tocou no leproso. Tocando nele, Jesus disse: quero ser limpo. As palavras de Jesus foram decisivas, foram prontas, no momento exato. Se queres, bem podes limpar-me. Jesus disse: quero. E, portanto, ao tocar, disse a ele: ser limpo. Ele disse: quero. Então Jesus disse: ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu. Como que instantaneamente aquela lepra desapareceu. Aqueles anos ou meses de sofrimento que aquele homem atravessou longe do convívio e de todos, ali tinha chegado ao seu fim. Agora, uma nova oportunidade para a vida dele se despontava daquele encontro maravilhoso com Jesus. Jesus, então, o libertou, o purificou da lepra, mas advertiu a ele e despediu, dizendo que ele não contasse a ninguém, mas que ele fosse e se mostrasse aos sacerdotes que iriam avaliá-lo, se realmente estava já purificado, ele teria a autorização para voltar à família, ao lar, ao convívio. Se não tivesse, ele voltaria ao isolamento. Mas o que Jesus faz não é algo somente de momento. A cura de Jesus, ela se efetiva de uma vez por todas. E quando certamente os sacerdotes tiveram tempo de observá-lo e examiná-lo, não encontraram nada naquele homem que o mantivesse mais no isolamento. Mas observe que Jesus disse a ele o seguinte: não digas nada a ninguém. Mas o que diz a Escritura? Mas ele, ao sair, tendo ele saído de Jesus, no seu caminhar de volta para sua casa, para sua família, a Escritura nos afirma, tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que lhe acontecera. O que aquele homem, agora não mais leproso, mas purificado, o que ele tinha encontrado em Jesus? Porque diz que ele saiu apregoando muitas coisas. Não foi somente uma coisa que ele saiu apregoando. Não foi somente a sua cura da lepra que ele anunciou. Ela fazia parte também destas muitas coisas que ele apregoou. Mas diz-nos a Escritura que ele começou a apregoar muitas coisas. Tudo aquilo que ele ouviu falar de Jesus, que ele no seu encontro com Jesus, ele confirmou tudo aquilo que tinha ouvido, e ele tornou-se o beneficiário do poder maravilhoso de Jesus, ao lhe estender a mão e repreender aquela lepra, e ele ficou purificado. Ele certamente começou a divulgar estas coisas. O contentamento, a alegria,
a gratidão que dominava o coração daquele homem era tão grande que ele não pôde manter-se calado. É sempre assim. Quando as pessoas têm um encontro pessoal com Jesus, as suas vidas são mudadas, são transformadas. A transformação é radical. Ela é de dentro para fora. Estabelece-se no centro do coração uma fonte de prazer, de alegria, de satisfação, de paz, de tranquilidade que só Jesus pode dar. Isto aconteceu com este leproso. E ele então começou a apregoar muitas coisas. Foi falando a respeito de Jesus. Falou também o que lhe acontecera, qual era o seu estado, em que condições ele vivia naquele isolamento, até o dia em que ele criou coragem. A coragem da fé o levou a não permanecer preso naqueles limites que lhe eram estabelecidos. Ele saiu, ele foi ao encontro de Jesus. Chegou diante de Jesus, ele estava quebrantado, ele estava com o coração aberto, prostrou-se diante do Senhor, fez o seu pedido, e Jesus então respondeu de maneira pronta. Mais uma vida, mais um homem que teve a sua vida transformada naquele encontro com Jesus. Ele certamente lembrava-se daquele dia em que ele aproximou-se de Jesus, a condição em que ele estava e a maneira como ele saiu da presença de Jesus, totalmente diferente, curado, liberto e transformado. E observamos aqui, o testemunho dele foi tão convincente que as pessoas deram ouvido, porque certamente o conheceram antes e no momento em que ele estava leproso. E vendo-o agora, ninguém poderia negar o que Jesus tinha feito. E, portanto, as pessoas começaram a se ajuntar para ir ao encontro de Jesus. Sempre é assim. O milagre de Deus atrai as pessoas a Cristo. E diz que Jesus não podia entrar na cidade publicamente, porque havia uma multidão muito grande. Mas ele conservava-se nos lugares fora da cidade, nos lugares desertos. Mas mesmo ali, o testemunho daquele homem foi tão impactante que as pessoas começaram a procurar Jesus por onde ele estava e chegar diante dele para também lhe suplicar e receber da parte de Jesus a cura que lhe era necessária. Aqui está o testemunho de um leproso. Eu me lembro do dia em que aproximei-me de Jesus, que ele me chamou para a salvação. Você certamente tem lembrança daquele dia em que Jesus te chamou para a salvação. Em que condição você estava? Qual era o seu estado? A sua condição de vida? Os seus problemas? O que lhe atormentava? Qual era a perturbação que dominava o seu coração? Ou a enfermidade que estava minando o seu desejo de viver? Mas naquele dia do encontro com Jesus, todas aquelas situações difíceis, elas ficaram no passado. Jesus entrou no meu e no teu coração. E ao Jesus entrar no nosso coração, ele mudou a nossa condição de vida. Ele nos libertou. Ele curou as nossas enfermidades. Ele tirou a opressão demoníaca que havia na nossa vida. Tudo aquilo que nos aprisionava para uma vida de pecado e de escravidão, Jesus nos libertou. Porque a Escritura disse, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Hoje nós podemos continuar apregoando muitas coisas que Jesus fez, faz e continuará a fazer na nossa vida. Você tem apregoado o que Jesus fez na sua vida? Você tem testemunhado por onde anda? Ou você tem se calado diante de tantas maravilhas que Deus operou na sua vida?
Qual tem sido o seu momento diante de Deus? O homem que era leproso não perdeu a oportunidade, não deixou para o dia seguinte, não deixou para outra semana, para o mês, ou para um tempo favorável. No exato momento em que ele saiu da presença de Jesus, diz-nos a Escritura, começou a apregoar muitas coisas. E o testemunho daquele homem alcançou muitos corações que se deixaram conduzir à presença de Jesus para também serem com ele libertos. O teu testemunho, ele tem despertado pessoas para ir ao encontro de Jesus? Você tem contado a maneira como Jesus te libertou, como Jesus me libertou, como ele libertou a cada um de nós? Qual é o conteúdo do nosso testemunho? É contar o que Jesus fez para nós, fazê-lo com alegria, com gratidão, com intrepidez, com aquela ousadia de quem foi alcançado pela misericórdia de Deus e teve na sua vida a demonstração do amor de Deus através de Jesus. Hoje libertos, salvos e transformados, servimos a Jesus com alegria e com gratidão. E precisamos continuar apregoando muitas coisas por todas as partes, aonde Jesus nos permitir chegar. Que eu e você sejamos fiéis em apregoar o que Jesus fez, faz e continuará a fazer na nossa vida. Reflita sobre este ponto. Se você tem feito do seu testemunho o melhor caminho para demonstrar o poder de Jesus que atuou na sua vida, siga adiante. Se você ainda não teve essa experiência, a partir de hoje, cria coragem. Comece a dizer quem você era, o que Jesus fez na sua vida, qual a transformação que lhe operou, como você se sente hoje servindo a Jesus. Proclame, anuncie, apregoe, declare, fale a tantos quantos encontrar. Eles precisam saber que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e o será eternamente. Que esta reflexão encontre lugar no nosso coração e que possamos ser dinâmicos e ativos em apregoar muitas coisas que Jesus continua a fazer na nossa vida. Querendo Deus, amanhã retornaremos.